programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Eu sei, mas é problema meu. Começa a Conjuntura pela TV Mar, canal 525 da NET. Vamos conversar nesta edição com Aldo Jofré, publicitário, com Tereza Nelman, deputada federal do PSDB, e também com Ricardo de Araújo Santa Rita, consultor. A gente conversa com eles daqui a pouco. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Porque eu nunca me contentei em ser uma coisa só. Eu canto, danço, produzo, interpreto. Sou versátil e completa igual a Aura Unique. Temos orgulho das lindas histórias de vida que transformamos pelo sorriso. Vou rodar o país atrás dessas histórias para provar que você pode e merece conquistar o que quiser. Porque para nós nunca é tarde para sonhar. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. Se o Natal de 2020 não deixou saudade, esse ano vai ser tudo diferente. Natal, muito mais Natal Parque Shopping. Venha se encantar com a Parada das Luzes de quinta a domingo até 22 de dezembro no Parque Shopping. Não perca! Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apivida. A Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. No último final de semana aconteceu aqui em Maceió, no Hotel Jatiuca, o curso A Municipalidade e os Desafios para 2022. Um dos conferencistas foi Ricardo de Araújo Santa Rita, ele que é consultor e tem especialidade em planejamento urbano. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Bom, o que dizer então desse tema, a municipalidade e os desafios para 2022? Primeiramente, Flávio, eu agradeço voltar aqui o Conjuntura novamente aqui na TV Mar. Pois é, a gente vive aí um momento de incertezas, seja para a sociedade, seja para os gestores da iniciativa privada, mas também para a gestão pública. Recentemente, o Atlas fez uma pesquisa qualitativa e quantitativa no Brasil e trazia para os brasileiros a pergunta: qual o principal problema? E a inflação, desigualdade social, corrupção, violência, saúde, educação, mas tinha um ponto lá importantíssimo: a gestão ineficiente do poder público. Ela atingia aí 10%, ou seja, 1/10 da população brasileira coloca como principal problema da nossa sociedade a ineficiência da gestão. E aí, esse ano, na retomada dos eventos corporativos, em parceria com a Ecos Consultoria, que é a empresa que já atua no mercado aqui de Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba, a gente retomou esses cursos de qualificação e capacitação para agentes públicos. Esse último no fechamento, fizemos 5 esse ano, foi justamente um apontamento para os desafios do próximo ano. E é justamente isso. Como é que a gente planeja, executa as ações que foram planejadas, monitora, reavalia e refaz tudo de novo a cada ciclo de ano. E esse fim de ano sempre a gente faz o balanço do que aconteceu em 21 e a gente agora estava apontando os desafios para 22. Bom, mas qual seria o principal desafio para os municípios nesse ano que vem? Pois é, para o próximo ano um desafio assim, gritante. A gente vive um momento pós-pandemia de enorme desigualdade, seja ela social, econômica, desigualdade entre os próprios municípios, desigualdade entre as camadas mais baixas da questão da vulnerabilidade social. E aí as prefeituras de pequeno porte, elas precisam arrecadar recursos. Junto também a inflação, o que a gente falou muito foi, por exemplo, um prefeito, ele trazia que em 12 meses ele fez 6 termos aditivos no contrato de abastecimento lá da prefeitura. O combustível aumentou quase 40% esse ano. Então qual é o desafio? É arrecadar. Mas como é que a gente vai arrecadar se a sociedade mal tem dinheiro para comprar a feira e vai pagar IPTU como? A taxa de lixo, de esgoto, de iluminação.
Então, o grande problema, o grande desafio para os municípios é justamente fazer o equilíbrio de contas nesse momento de hiperinflação e também desigualdade socioeconômica gritante no pós-pandemia. E como fazer para obter novas receitas? Exato. Primeiramente, para a diversificação de fonte de receitas na prefeitura, a gente precisa que os municípios garantam, através do seu plano diretor, o parcelamento de solo. A gente sabe aqui em Alagoas, de 102 municípios, a grande maioria não cobra o IPTU. Isso é um crime de responsabilidade fiscal, é renúncia de receita por parte do gestor público. A gente tem agora que a Equatorial assumiu em Alagoas a questão da energia elétrica, antes, aliás, agora é a Equatorial, isso antes era a Eletrobras. E aí agora, nessa forma, a gente consegue fazer a arrecadação da taxa de iluminação pública, porque a Equatorial, se a pessoa não pagar, ela vai lá e corta energia. Estamos com a BRK essa semana, com novos lotes aqui em Alagoas, cobrando a taxa de água e esgoto. A taxa de água em Maceió já dobrou, porque era 100% da água, a gente está cobrando mais 100% de esgoto. No interior será 80%. Então, essa privatização está assegurando ao poder público uma receita que antes a inadimplência fazia ele não ter. Porém, a gente tem outras formas, que seria parcelamento de solo, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir. Por exemplo, a gente está aqui nos estúdios da TV Mar, e que a Avenida Amélia Rosa, em Maceió, ela foi construída justamente numa parceria público-privada que garantiu essa receita. Eu, particularmente, já fui agente público e defendo muito que essa parceria com a ADEME, com as entidades do setor privado, possam, por exemplo, resolver as línguas sujas de Maceió. Mas um município pequeno do interior, que não tem a peculiaridade da capital, precisa inovar, reinventar-se. O município ele vive do IPTU, do ITBI e do ISS. A gente sabe que serviços estão crescendo. O ICMS, o governo do estado repassa ao município, mas com essa desigualdade social gritante e o consumo diminuindo, como é que o município vai sobreviver de fato? Mas a questão é a seguinte, na hora que você aumenta, por exemplo, a tarifa, né, para o consumidor, a tarifa de água, esgoto e energia, está diminuindo o poder aquisitivo da população. E aí? A gente faz essa conta. Por exemplo, um trabalhador assalariado de um salário mínimo, R$ 1.100 por mês, se ele paga hoje R$ 100 de energia e 25% dessa taxa de iluminação pública, depende muito do município da sua legislação. Mas a taxa de água, que agora ela praticamente dobrou em Maceió, se se consumir aí 250, R$300, ele está tomando do poder de compra de 25% a 30%. Isso. Esse é o grande problema que a gente tem, porque você vai penalizar. E o mais importante, você aumenta a questão da inadimplência no mercado. A gente teve esse ano a própria Serasa, junto com o mutirão de tentar limpar o nome dos CPFs que estavam sujos, e a gente agora faz com que os municípios, já que você tem o serviço de água e de iluminação sendo privatizado, se o município, o prefeito, o gestor público, por questão política, ele não colocava no CADIM, por exemplo, o cidadão que estava inadimplente, a empresa privada vai colocar. Esse é o grande problema que a gente tem para rediscutir nesse futuro e tentar buscar novas alternativas de arrecadação para os municípios, que não é fácil. Bom, nós conversamos aqui há mais de um ano atrás, né, a respeito de cidades inteligentes, né, que é um dos temas, inclusive, de palestra que você faz pelo Brasil afora. O estado de Alagoas está longe de ter cidades inteligentes? Infelizmente, a gente tem aí nos principais rankings do país, a gente não tem sequer a capital ainda nesse rol. A gente precisa avançar e muito, evoluir muito. Acredito que fazer, por exemplo, uma governança democrática, a gente tem ainda uma gestão de dados muito pouco utilizada pelos gestores em Alagoas. Mas se a gente for ver o maior problema que nós tivemos nos últimos anos, que foi a pandemia, como é que os conselhos de secretários de saúde e os consórcios tomavam decisões? Através de dados. Exportar essa inteligência de gestão que foi tomada na saúde, que aí, lógico, Alagoas e Maceió, no primeiro semestre de 2021, ocupou a nível nacional a liderança na vacinação. Agora, no final do ano, a gente infelizmente perdeu alguns postos, mas porque a gente naquele momento estava bem? Por ter utilizado dados para fazer essa governança prosperar. Segundo ponto é uma gestão democrática. Pouco se consulta a sociedade, a população, sobre o que o cidadão quer de fato. Esse ano de 2021, os prefeitos que foram eleitos para esse mandato fizeram, por exemplo, o PPA, o Plano Plurianual. E a gente praticamente não viu, mesmo com mecanismos digitais de reunião virtual, a sociedade participar de fato. Então, o que falta muito para a gente começar a pensar na cidade inteligente de fato, é a sociedade ser mais participativa, estar mais atuante. Eu acredito muito que 2022
nessa guerra da eleição presidencial, a gente vai conseguir aquecer novamente a sociedade. A gente está muito aquém ainda, infelizmente. Em termos de Nordeste, existe assim alguma cidade inteligente que possa ser dada como modelo, como exemplo? Hoje a gente tem no Ceará o setor do mercado imobiliário criando condomínios em cidades do interior. Então a gente pode pensar como na região litorânea aqui de Alagoas. Por exemplo, São Miguel dos Milagres é aquela região do litoral norte, a rota ecológica. De que forma a gente pode implantar, através de iniciativa privada, recursos de inteligência? Por exemplo, a gente sabe que a via de acesso é apenas uma. Então, de que forma a gente pode fazer o monitoramento através de câmeras inteligentes para a gente colocar tecnologia? Cidade inteligente e cidade conectada são diferentes. Algumas pessoas acham que só porque vai entrar o 5G, as cidades se tornarão inteligentes. Mas, às vezes, é muito mais uma decisão do gestor dele tomar. O que é que torna, por exemplo, um gestor inteligente? É fazer com que o cidadão possa participar. A gente tem um grande problema hoje na capital, aqui em Maceió. São 3 problemas inerentes à sociedade como um todo. Ele atinge tanto o rico quanto o pobre. É o trânsito, o meio ambiente e a segurança pública. Então, eu gosto de fazer uma provocação, Flávio. Nós, aqui em Alagoas, o governo do estado, através da Cefaz, da competência do secretário Santoro, a gente tem um drone que fica na barreira fazendo o monitoramento dos caminhões que adentram o nosso solo. Então, por que a gente não pode usar drone na periferia para fazer reconhecimento facial de, por exemplo, egressos do sistema prisional, quem está foragido da justiça? É justamente essa capacidade e competência de arrecadar, usar também para tentar ajudar a sociedade na ponta da outra forma. Qual a sua opinião, Ricardo, sobre a terceirização do serviço público? No que isso contribui para melhorar ou para prejudicar a gestão pública? A gente começou aqui a nossa entrevista falando muito de receita, mas eu acho que o grande desafio, eu tenho convicção disso nas consultorias que fazemos com os prefeitos, é a despesa. A folha de pessoal hoje, ela incha praticamente 50% daquilo que é arrecadado, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem os limites. E a gente precisa enxugar essa folha de pessoal para que sobre dinheiro e a gente possa, na ponta, o gestor público, aplicar. E a terceirização, ela ajuda nessa desoneração. Então, a gente vive um momento em que, se há 20, 30 anos existiam concursos públicos ou servidores efetivos, desde a Constituição de 88, por exemplo, para ser serviçais, serviços gerais, hoje a gente não tem mais essa carreira. Não existe mais hoje concurso para motorista, para limpeza. Então, a gente tem que terceirizar isso. E aí você barateia esse custo que o governo tem. Mas, na gestão pública, para falar de cidades inteligentes, nós temos as GovTechs, que são as startups de governo. Do mesmo jeito que tem essas empresas de tecnologia que resolvem a questão de saúde, de educação, de segurança, também tem de gestão de governo. E talvez seja uma forma de juntar a academia, que são as universidades, a iniciativa privada, o terceiro setor, que são ONGs, organizações sociais e governo, para a gente terceirizar a gestão, tanto na captação de dados, quanto no gerenciamento desses dados, para a gente tomar a decisão. Um caso simples, a gente tem em Maceió, por exemplo, a história do trânsito. É muito mais fácil cidades no Brasil que utilizam dados de trânsito, terceirizam para empresas a solução, e aquela empresa ela não recebe do poder público, ela usa o dado para ela poder vender para os clientes privados e ela ajuda ao poder público a resolver o problema. Me permita discordar, mas a terceirização, no caso de contratação de pessoal diretamente, ao contrário de economizar, sai muito mais caro. Você contratar um vigilante, por exemplo, que seja um vigia, para uma escola, se você contratar uma empresa privada, ele é muito mais caro do que se fizer um concurso para pagar tipo salário mínimo, um pouquinho mais do que salário mínimo. E em qualquer área da terceirização na área de pessoal, especificamente, sai mais caro do que... É porque, assim, para falar pragmaticamente, muitos políticos aqui não gostam de mim, porque eles politizam demais. A gente tem uma folha muito inchada. De fato, não precisa tanta gente terceirizada. Se ter folha, por exemplo, na saúde, uma folha de 3, 4 mil pessoas para serviços gerais, não. O que a gente precisa, na verdade, é otimizar. Qual é a ideia da otimização? Por exemplo, a gente tem uma organização social que toma conta de uma UPA em Palmeira dos Índios. Ela ganhou um prêmio como o melhor lugar para se trabalhar no Brasil, entre as 100 maiores empresas. E o que é que eles fazem lá? Aquele funcionário contratado para trabalhar na UPA naquele horário, mas a mesma empresa ele trabalha na UPA de outro município. Então, ele consegue baratear na escala. O problema é que a forma que a gente usa hoje nos municípios é que, infelizmente, utiliza aquele morador local indicado por a liderança política para trabalhar naquele posto de trabalho somente para aquilo. Aí vai custear muito mais. Dobra o valor, na verdade, né? Se é 1.100 líquido, vai custar mais de R$2.000 para o poder público. Agora, falar de política. Em 2020, você saiu candidato a prefeito de Maceió
Aliás, pré-candidato, terminou desistindo, apoiou o prefeito eleito JHC, foi secretário de turismo por um tempo na gestão JHC. Eu lhe pergunto, ainda tem pretensão de entrar na carreira política? Muita gente me pergunta sobre 2022, hoje eu não tenho interesse. Eu até, durante a eleição de 2020, eu tinha tomado a decisão pessoal, e muito intimamente, compartilhei com poucas pessoas da minha família, de que não queria sequer assumir um cargo. De fato, eu não participei da transição, não queria tomar posse, quando o prefeito tomou posse, que anunciou o secretariado, praticamente fui o último anunciado. Relutei bastante em estar na gestão pública, preferi muito mais recuar e tomar conta da minha vida. Eu gosto muito dessa parte da gestão pública, mas na área de consultoria. Para 2022, muito me perguntam sobre a candidatura. A minha decisão hoje, eu não sei se um homem é mutável, por óbvio, eu nunca digo jamais nem nunca. A minha decisão hoje é participar como cidadão e talvez até como consultor, ajudando na área, mas não no mandato eletivo, eu não tenho esse desejo. Mas o futuro a Deus pertence. Ok, nosso muito obrigado a Ricardo de Araújo Santa Rita, ele que é consultor, especialista em planejamento urbano, pela sua participação aqui em Conjuntura. A gente vai ao intervalo, volta daqui a pouquinho. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.